Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Começando essa semana, eu já vou começar com uma pergunta para você refletir. Você confia ou você não confia no técnico daí, Helman? Porque assim, eu vi a repercussão da vitória do Atlético contra o Amazonas e eu esperava uma repercussão diferente. Eu vi muita gente criticando o Atlético. O Atlético fez um jogo parelho ao Amazonas. E depende da maneira como a gente enxerga o futebol. Eu trouxe alguns números para a gente dar uma analisada e a gente entender se esse jogo foi parelho mesmo. O Atlético teve um expected goals, ou seja, a partir das finalizações do Atlético, se imaginava que o Atlético poderia ter feito 1,33 gols. A gente tem que lembrar que tiveram dois lances que foram anulados do jogo, que foram 2 gols do Atlético. Ou seja, o Atlético conseguiu botar a bola dentro da rede do Amazonas 3 vezes e ainda teve um expected goals de 1,33, ignorando os 2 gols anulados. Então, você tem a conclusão ali que o Atlético produziu ofensivamente. O Amazonas teve um expected goals de 0,37. E para mim, vai esse principal indicativo que o Atlético fez uma partida muito boa contra o Amazonas. O Atlético produziu consideravelmente mais do que o adversário e sofreu muito pouco. O volume ofensivo do Atlético já é uma característica desse time na Série B. A gente está falando de um time que é um dos melhores ataques da competição. A gente está falando de um time que tem, assim, um poderio ofensivo muito acima dos outros, até pela qualidade dos jogadores que estão no clube. Então eu não tenho muita dúvida quanto a isso. A grande questão é a parte defensiva. Então o Atlético, de alguma maneira, ele entregou uma produção ofensiva compatível à qualidade técnica que ele tem e compatível ao que ele vem construindo na competição de ser um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Atlético ele sofreu muito menos, 0,37. O Atlético não sofreu nem metade de um gol, podemos dizer assim. Então, isso para mim já caracteriza um belo jogo por parte do Atlético, um jogo muito equilibrado. Mas eu tô percebendo que as pessoas elas estão chamando muito mais atenção para um número que para mim é irrelevante. O Atlético ele ficou 42% com posse de bola. Aí você teve 58% de posse de bola do time do Amazonas. Eu não vou falar que é irrelevante ficar com a bola num contexto geral. Eu acho que o Atlético, inclusive, era um time que deveria ficar mais com a bola. O Atlético na Série B tem uma média ali de 51, 50, alguma coisinha em relação à posse de bola. Só que é importante ficar com a bola quando você consegue transformar num cenário proporcional o quanto o Atlético consegue produzir perante ao quanto o Atlético tem a bola. Isso não vem sendo um paralelo ao longo da competição. Em muitos jogos você viu o Atlético tendo muito a bola e não conseguindo produzir o tanto quanto produziu nesse jogo contra o Amazonas, que ele teve menos a bola. Sabe o jogo que o Atlético teve muito a bola e produziu quase nada? Atlético Goianiense. Sabe o jogo que o Atlético teve muito a bola e não produziu quase nada? Botafogo de São Paulo. Foram jogos que o adversário, dentro da estratégia de transição dele, falou: toma a bola aí, Atlético, se vira. E o Atlético teve muitos problemas para construir. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender o Odair Ball. E aí entra a minha pergunta: você confia ou você não confia no Odair Helman? Você tá fechado ou não com o Odair? Porque o Odair, no começo, ele até trouxe pra gente um time com 2 meias, um time que naturalmente teria posse, um time que naturalmente teria o controle do jogo. Mas tá muito claro, já há alguns jogos, que o jogo do Odair vai ser um jogo mais direto, que o jogo do Odair vai ser um jogo mais vertical, que o jogo do Odair vai ser um jogo mais de ataque ao espaço. E não tem problema nenhum se você conseguir manter essa média. Produzir mais do que o adversário e sofrer menos do que o seu adversário. Eu acho que essa é a grande meta, esse é o grande indicador que o trabalho do Odair está dando certo.
Se a gente conseguir transformar a posse de bola em domínio, em controle, em muitas finalizações, em vitória, como por exemplo a gente viu contra o Remo, que é uma vitória que eu acho que poderia ter sido até um pouquinho mais tranquila, ótimo também. Mas se o técnico ele tem uma ideia, se o técnico acredita num modelo, se o técnico acredita numa filosofia de jogo, cara, o Atlético tá sendo muito legal com o Odair para tentar remontar a equipe com os reforços chegando com a cara do Odair. O Viveiros encaixa exatamente na estratégia e na ideia de jogo que o Odair teve para enfrentar o Amazonas. O Mendonça, a mesma coisa. O Lucas Sacha, a mesma coisa. Isso para mim fica claro também que não é uma estratégia para agora, para Amazonas, para Goiás, para América Mineiro, para Volta Redonda. Essa é uma estratégia para a sequência da competição e até pensando em 2026. Aí a gente começa a pensar, né? Como o futuro do clube realmente deve ser a partir dessa estratégia. Os momentos que o Atlético foi campeão não era um time que tinha tanto a bola. Era um time que, em muitos momentos, principalmente no Campeonato Brasileiro, em jogos de menor apelo, tinha uma produção ofensiva muito grande. Mas eu acho que isso vai muito mais sobre longevidade do trabalho e como os jogadores já estavam inseridos dentro de uma ideia. Mas se você pegar a Copa do Brasil de 2019, nem Grêmio, nem Inter, nem Flamengo foram times que o Atlético conseguiu ter mais a posse. Em 2021 era um time extremamente reativo. Até em 2018. Até em 2018 também era um time que tinha essa característica de verticalidade. A final da Copa Sul-Americana é um ótimo exemplo disso. Então não dá pra cobrar o Atlético ser um clube dominante com posse se, primeiro, o técnico não acredita nisso, e segundo, se a história recente do clube não mostra que o Atlético é um clube nesse sentido, sabe? Aí a gente vai pra outro exemplo, que pra mim é um exemplo muito significativo, que é o Fortaleza. O Fortaleza do Vojvoda, ano passado ele chegou a estar entre os líderes do Campeonato Brasileiro dentro de uma ideia reativa. Então isso não vai impedir o Atlético de competir. Eu entendo que o como ele é muito relevante num cenário como um todo. Eu entendo que o como ele é muito significativo no cenário como um todo. Como você ataca, como você defende, como você joga. Mas a resposta tá aí. E desculpa, não vai ser o torcedor que vai mudar isso. E eu tenho certeza que, conforme o trabalho for desenvolvendo, conforme os jogadores forem entrando mais nesse trabalho, ficar mais com a bola, finalizar um pouquinho mais, vai ser consequência de uma solidez maior que o trabalho vai adquirindo. Mas até lá, gente, não adianta. Até lá não tem por que você cobrar algo que não faz sentido pro momento que o Atlético vive. Beleza? Então, assim, não é meu estilo de jogo favorito. Mas para responder a pergunta do vídeo, confia ou não confia no técnico Odair Hellmann? Confio, tá? Confio e estou fechado com o Odair bom.